Bom dia, hoje é 30 de maio de 2025 e hoje eu vou falar um pouco sobre mediação de conflitos. Mediação de conflitos é um programa criado no Brasil e tem o apoio do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Em todos os estados, os tribunais de justiça têm uma equipe de mediadores para mediar os conflitos. Para que serve a mediação de conflitos? É porque nós sabemos que os tribunais, as comarcas, os fóruns estão abarrotados de processo. E tem causa simples que não deveria nem estar nas gavetas dos tribunais, porque são coisas banais. São briga de vizinhos, são conflitos familiares, que isso aí pode também ser resolvida numa mediação de conflitos. Para vocês terem uma ideia, em Pernambuco tem muitas pessoas que são formadas, qualificadas em mediação de conflitos, mas não tem aquele apoio nem das prefeituras e nem também do governo do estado. Porque as comunidades das cidades, principalmente as grandes cidades como Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, Paulista, Olinda, Caruaru e outras cidades, deveriam ter núcleo de mediação de conflitos para evitar que muitas coisas chegassem às comarcas e abarrotasse os processos que a cada dia a gente vê aumentando o número de processos nos tribunais, nas comarcas, e se espera anos e anos e não se resolve, que muitas vezes é uma coisa banal. As pessoas que são qualificadas em mediação de conflitos, elas têm como atuar para mediar aquele conflito. Como é que começa a mediação de conflitos? Existe uma palavra muito importante que eu, como mediadora de conflitos, que eu fiz o curso, tenho a qualificação na mediação de conflitos, a gente usa muito a palavra empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Existem coisas banais que poderia e pode e deveria ser resolvida exatamente em um núcleo de mediação de conflitos. Em Pernambuco a gente vê poucos núcleos funcionando, mas o que funciona no dia a dia é o núcleo do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas em vez de ter esse núcleo só no Tribunal de Justiça, as prefeituras de Pernambuco, não só de Pernambuco, mas do Brasil, deveriam adotar essa meta, esse conteúdo de mediação de conflitos para evitar a violência desenfreada que a gente vê no dia a dia. Pode-se mediar pensão alimentícia, conflito familiar, por questões banais. A gente sabe que às vezes uma vizinha chama outra de rapariga, de puta, e isso vira uma bola de neve, vira um conflito. Às vezes alguém toma um gole de cachaça a mais, desrespeita o vizinho. No dia seguinte ele quer pedir desculpa, quer pedir perdão, mas ele tem vergonha de chegar diante daquela pessoa e pedir desculpa. E se houver um núcleo de mediação de conflitos, com certeza alguém qualificada lá no núcleo de mediação de conflito vai atuar nessa área para amenizar aquele conflito, aquela raiva, aquela intriga, aquele ódio. A gente pode diminuir, a gente pode acabar com o conflito da seguinte forma: a pessoa que se sente ofendida vai no núcleo, fala com as pessoas mediadoras que são qualificadas na mediação de conflitos, a gente faz uma escutativa daquela pessoa
e a gente manda uma carta convite confidencial, porque mediador, ele não tem autoridade para mandar intimação. Só quem pode mandar uma intimação é um delegado de polícia. O mediador, ele manda uma carta convite confidencial. Quando a outra parte aceita essa carta de convite confidencial, comparece as duas pessoas, as duas partes interessadas a resolver o conflito no núcleo de mediação de conflito. Mas tem uma coisa interessante que o mediador precisa saber, que ele não pode tomar partido. Ele não pode dizer, você tem razão, você está errada, porque o conflito ele é resolvido em ambas as partes. O mediador, ele está ali para mediar aquele conflito, mas ele é uma pessoa neutra. Ele não pode intervir em uma parte e em outra. Ele tem que ser neutra para mediar o conflito. Porque no momento, não interessa para mim quem está certa ou quem está errada. O que interessa é que aquelas pessoas vão reconciliar. Um vai pedir perdão ao outro, vai se comprometer a não fazer mais aquilo que ele fez. Então, por coisas banais, existem pessoas presas, existem pessoas no cemitério, tá certo? Então, poderia evitar isso se o Brasil, as cidades do Brasil, tivessem mais núcleo de mediação de conflito, porque é importante que se tenha esse núcleo para que as pessoas possam atuar como mediadores para reduzir, acabar de uma vez com essas entranhas, com essas questões que existem entre as pessoas, tá certo? Na mediação de conflito, a gente pode mediar muita coisa, briga entre família, briga entre casais, que a questão de pensão alimentícia. Quer dizer, quando há um entendimento de ambas as partes, aí é lavrado um termo de responsabilidade, cada um assina esse termo, e juridicamente esse termo tem validade. Por quê? Porque ele é referenciado pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem a mediação de conflitos, para evitar que os tribunais fiquem abarrotados de processo. E o importante na mediação de conflitos é que o mediador, ele tem que se usar sempre a palavra empatia, que é exatamente se colocar no lugar do outro. Então hoje eu falei um pouquinho sobre mediação de conflitos, porque na verdade é muito importante a mediação de conflitos, porque por coisas banais a gente vê brigas entre casais, entre amigos, entre parentes, entre vizinhos, e isso pode ser resolvido exatamente numa mediação de conflitos. Por isso que hoje, 30 de maio de 2025, o tema do meu lembrete é exatamente mediação de conflitos, e eu espero que as autoridades municipais, estaduais e federais possam investir em mediação de conflitos, porque é uma saída, é uma alternativa para diminuir os processos que se encontram nos tribunais de justiça de todos os estados da federação. Por exemplo, Pernambuco tem o Tribunal de Justiça e tem muitos processos, só que Pernambuco, o Tribunal de Justiça, tem uma equipe preparada, qualificada para mediar os conflitos. Então, se você tem algum conflito que pode ser mediado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco está aberto para receber ambas as partes, fazer uma reunião de conciliação, onde cada um vai conversar, tá certo? Não tem errado nem certo na mediação de conflito. O que interessa para a mediação de conflitos é exatamente resolver aquelas questões, aquela aresta que está entre as pessoas. Por isso que hoje o tema do meu lembrete chama-se mediação de conflitos.